começa lendo exatamente as primeiras páginas. Você começa pelo prefácio. E nós vamos começar prefaciando Judas através de uma outra história, mas eu quero que você foque por enquanto nesses 3 versículos. Está escrito, Judas, versículo 1. Judas, servo do Senhor, irmão de Tiago, aos que foram chamados são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha só a exortação. Ele começa falando que nós fomos, veja o versículo 1, fomos chamados aos que foram chamados, ou seja, você é chamado por Deus, certo? Salvação. São amados em Deus, você não é só chamado, mas Ele te ama, e você é guardado, ok? Chamados, amados e guardados. Esses 3 verbos legais, né? Bom, aí ele fala o seguinte, no final do versículo 3, para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu já falei para vocês que o que você tem mais de importante é guardar a sua fé. É você lutar pela sua fé. A sua fé é o que você tem mais importante, que você vai precisar dela até o final para entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Isso aqui é o prefácio de Judas. E vamos então agora pensar em um exemplo de fé. Quem é alguém que poderia nos dar? São tantos exemplos. Fé e perseverança. E eu escolhi Jó. Poderia ter sido outro homem de Deus, mas eu resolvi escolher Jó para a gente fazer esse prefácio antes de entrar em Judas propriamente dito. Então, abra sua Bíblia agora em Jó capítulo 1 e nós vamos ler todo esse capítulo. Lembra que o nosso foco é lá em Judas. A gente só está usando um gigantesco parênteses, vamos assim dizer. Um grande parênteses. Para a gente tratar de alguém que perseverou até o fim. Jó capítulo 1. E vamos ler todo esse capítulo com os irmãos? A gente já leu o trecho de Judas, agora vamos voltar aqui os nossos olhos para Jó. Jó está antes de Salmos. Jó capítulo 1, vamos ler todo o capítulo. Vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto. Temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e filhas, e 3 filhas. Os irmãos não acharam Jó? Não, vou esperar que eu estou ouvindo algumas bíblias ainda floreando. Vamos lá, minha irmã Detinha. Pode olhar no índice também, minha irmã, não tem problema não. Achou aí, minha irmã Maria? Vamos lá? Pode ir, Dete, eu te espero. Achou? Mais alguém não achou? Então vamos começar de novo. Jó 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passar por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Será que Deus poderia dizer isso mesmo de você? Será que Deus, te observando, poderia dizer: não há ninguém como a Sônia na terra? Não há ninguém como o meu irmão Lopes na terra? Não há ninguém como a nossa irmã Elvina na terra? Será que Deus pode nos dar esse elogio? Ele é um homem íntegro e reto que teme ao Senhor, que teme a Deus e desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó te teme? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e tudo que ele tem?
abençoas a obra das tuas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás sai da presença do Senhor. Versículo 13: um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinhos na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os seus servos a fio e a espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para te trazer a notícia. Enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos, levaram embora, mataram seus servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também esse ainda, enquanto falava, veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto, bateu contra os 4 cantos da casa, ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a blasfêmia nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra. Fala com cada coração aqui nessa noite. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus para nos iluminar nessa noite, no exemplo de perseverança que foi teu filho e o teu servo Jó. Que possamos aprender com ele e viver com esse exemplo de vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, certa vez o John Piper usou uma ilustração onde alguém fez uma pergunta para ele. E a pergunta foi o seguinte: olha, se Deus é soberano, então por que ele não pode destruir Satanás a qualquer momento? Por que Deus permite que Satanás ainda viva? Por que Deus não fez isso ontem? Mas então, por que Deus não destrói Satanás logo de uma vez e acaba com tudo que a gente está passando? Todo o sofrimento da terra, tudo que eu tenho sofrido de tentação. Porque se Deus destruísse Satanás, a gente não pecaria mais, a gente nem seria mais tentado. Porque a Bíblia diz: não nos deixei cair em tentação. Bom, e a melhor forma para não deixar você cair em tentação é levar o tentador embora, né? Então, por que Deus não vai lá e derruba esse tentador? E eu quero falar exatamente sobre essa perseverança. A perseverança na fé, meus irmãos, seria talvez mais fácil se Satanás não estivesse presente nesse mundo, de passear e rodear pela terra. Então o caminho ia ser bem mais tranquilo, como aquela linha reta no horizonte, você vai com o seu carro pedalando, bem mais fácil. E a gente vai chegar lá naquela linha de chegada, vivos, tranquilos, numa linha linear. E antes de certificarmos do que eu vou falar, antes da gente falar de fato sobre o nosso tema, é importante saber o seguinte: Deus pode destruir Satanás a qualquer momento. A qualquer momento que ele quisesse, Deus podia ir lá mesmo e aniquilar o diabo. Mas por que então Deus não fez isso ainda? Em primeiro lugar, meus irmãos, é importante dizer que nós vemos Jó sendo tratado por Deus com uma espécie de Deus colocando uma coleira em Satanás. Já viu quando você tiver um cachorro, né? Ele vai até o limite. Quando você coloca a coleira no cachorro, você puxa a coleira e ele tem até uma certa extensão. É como aqueles cachorros presos que você entra dentro de casa, né? Na casa, não, pode ficar tranquilo, o cachorro está preso. E ele vai até um certo limite da corrente e ele não te morde. Satanás é assim. Deus segura Satanás como se fosse uma longa coleira, né? E Satanás pode ir agindo ali até um determinado limite. E aí Deus então puxa aquela coleira. Porque Deus falou: você pode tocar nos bens de Jó, mas não toque nele. Depois Satanás vai, né, lá na frente, requer de Deus novamente uma audiência com Deus, e fala: mas ele tem saúde, ele pode recuperar tudo. Deus fala: pode tocar na saúde dele, mas não mata ele. Então Deus estava sempre limitando o diabo, e assim até hoje, Deus estabelece um limite. Irmãos, Deus sabe que quando a gente
entra em tentação e a gente sai dessa tentação e muitas lutas espirituais acontecem, de fato, meus irmãos, a gente encontra efeito de força. E quando a gente sai vitorioso daquela tentação, Deus recebe mais brilho, mais glória, mais louvor. E Deus é mais glorificado do que se Ele fosse lá simplesmente desse um tiro na cabeça do diabo e aniquilasse ele. De fato é que se Deus lutasse com o diabo, na verdade nem teria luta, porque o diabo é uma criatura, Deus é Deus. Então não haveria luta, seria um massacre, seria um nocaute literal. Mas quando Deus não destrói o diabo e a gente está lutando contra esses pecados e a gente sai vitorioso, então a glória de Deus vai se manifestando. E não só a glória de Deus aumenta, mas quando a gente está enfrentando essas tentações, a evidência da misericórdia de Deus, da paciência de Deus para com a gente no meio dessa luta. Certa vez alguém falou uma coisa interessante, ele disse o seguinte, olha, se Deus fosse lá e destruísse Satanás de uma vez por todas, será que precisaria ter havido cruz? Será que a gente entenderia o que é misericórdia? Será que se a gente entendesse, se não houvesse a queda, a gente não entenderia nem o amor de Deus? Então ele diz que por causa da queda, o amor de Deus é manifestado. Por causa da queda, a misericórdia é manifestada. Por causa da queda tem perdão, por causa da queda tem tudo isso. E tudo isso, meus irmãos, então está evidenciando o caráter de Deus, justiça, graça, sabedoria. E então Deus não vai lá e destrói Satanás, mas tem uma promessa de Deus que um dia isso vai acontecer. Um dia Deus vai destruir mesmo o diabo e vai lançar ele lá no lago de fogo e ele vai ser derrotado para sempre. E é isso que Deus vai fazer. Um dia isso vai acontecer, mas tem um tempo para isso. Então Deus vai lá um dia aniquilar o Satanás? Vai, mas só quando o final dos tempos vier. Só quando todas as coisas estiver consumadas, Deus vai lá e vai aniquilar o diabo. Então saiba que isso vai acontecer, mesmo que não é o momento que Deus escolheu para agora. E a grande acusação contra Deus era mais ou menos o seguinte, que como se Deus fosse um ditador, e Deus estava obrigando o homem a servir a ele. E não só isso, mas o diabo fala, e nas entrelinhas fala assim, você compra Jó com as bênçãos, Deus. Aí é muito fácil servir, você cerca Jó, você não deixa que nenhum mal vai acontecer com Jó, então qualquer um pode servir, você dá jumentas, camelos, ele é um homem rico, a família dele é grande, tem saúde, assim é muito fácil de servir. Em outras palavras, era isso que Jó estava falando. E na verdade, meus irmãos, Deus não é esse ditador que obriga o homem a servir a ele, sabe por quê? Quem que Deus deu de fato a única pessoa que teve o total livre-arbítrio? E essa palavra não existe na Bíblia, tá? Livre-arbítrio, mas a gente tenta, de certa forma, explicá-la teologicamente. Então, quem foi a única pessoa que teve isso? Adão. Adão foi o único que teve a capacidade entre escolher a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essas duas estavam lá no meio do jardim, como essa espécie desses buchinhos aqui na frente. Então Adão vai lá e escolhe errado, e ao escolher errado agora todo mundo nasce em pecado. Então só Adão de fato teve esse livre-arbítrio. E o que nós temos hoje é o que? Livre agência. Eu posso escolher vir com essa roupa, eu posso escolher vir de carro, vir de Uber, é uma livre agência. Mas tudo que eu estou agindo é dentro da vontade de Deus, porque eu sou escravo de Cristo. O cara que vive em pecado, ele também tem uma livre agência. Eu vou pecar lá em Caldas Novas, vou pecar em Três Ranchos, vou assaltar um banco, vou passar a Receita Federal para trás. Ele tem também uma livre agência, mas dentro da escravidão do pecado. Nós também temos a nossa livre agência, mas para agradar a Deus, e o pecador uma livre agência para desagradar a Deus. Isso então mostrou que Deus não é um tirano, nem um ditador, e Ele não compra as pessoas para adorar Ele. Por quê? Porque mesmo Deus elegendo você, mesmo na sua soberania, as pessoas que vêm a Cristo perseveram nele porque o amam. E por que elas o amam? Porque Deus nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, eu tenho capacidade agora de amar a Deus. Então eu sirvo a Deus não porque eu estou sendo obrigado, mas por amor. Porque Ele me ama primeiro e depois eu vou amar também a Ele. E quando o diabo ele nos acusa, meus irmãos, não é só do nosso pecado, mas ele reivindica a pessoa para ele, sabia? Deus não só te acusa do seu pecado, mas Ele quer você literalmente, Ele requer você. Por exemplo, em Lucas capítulo 22, verso 31 e 32, diz o seguinte, Jesus falando, Simão, Simão, Satanás pediu para vocês para peneirá-los como trigo, ou seja, o diabo queria a vida deles, queria peneirar ele para que eles fossem deles, mas aqui Jesus fala, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Tudo que nós estamos falando aqui é para perseverar na fé. Essa figura aqui é do livro do Peregrino, né? É um livro extremamente conhecido.
E essa figura mostra exatamente essa perseverança da fé, que é o que você tem que guardar até o final. E Satanás então acusa Deus dizendo: Jó te serve por causa dessas bênçãos. Mas de fato, meus irmãos, não era por causa disso. E quando a gente fala de perseverança dos santos, e o maior exemplo que a gente vê é Jó. É quem tudo aquilo começou, não porque Jó pediu, reparou? Vou colocar bem entre aspas, tá? Era uma aposta entre Deus e o diabo. É como se Deus estivesse apostando com o diabo ali, falando assim, o diabo falou assim, vai lá, tira tudo dele, que eu duvido se ele não vai blasfemar. Deus falou, então vai lá, faz isso, que eu quero ver se vai acontecer isso. E é interessante, quando a gente vê isso, o livro de Jó não começa com ele, mas nesse diálogo entre Deus e Jó. E Jó então nos mostra uma espécie de resumo da redenção. Por que é o resumo da redenção? Deus usa aquele homem, Deus usa a igreja, mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas limitações, para triunfar sobre o diabo. Não é assim? Jó começa bem, ele sofre, depois ele vai e termina a sua carreira muito bem. E assim é a igreja. A igreja é chamada, a igreja é convidada a fazer parte, e nessa perseverança, que é como se fosse Jó e a igreja nesse paralelo, você vai sofrer muita coisa. Você vai sofrer muitos percalços, você vai sofrer muitas artimanhas do maligno nesse percurso. Mas no final, o que Jó recebe? Jó recebe bênçãos, Jó recebe o dobro das coisas que ele tinha, Jó recebe muito mais. É assim. A gente começa como Jó, chamado, persevera e no final recebe essa coroa. Só que o diabo não sabia disso, Deus sabia. Exatamente porque Deus sabia e olhava lá na frente, ele falou assim, vai lá então, tira. O diabo não sabia de nada, o diabo não tem essa capacidade de prever futuro, mas Deus sabe todas as coisas, ele está lá no final da história, ele sabe tudo. E exatamente porque ele sabe tudo, ele sabia que Jó não ia desfalecer e não ia blasfemar. Então Jó nos ensina a sermos uma igreja perseverante. E aí é como se Deus pegasse, esfregasse a conduta e a vida de Jó na cara de Satanás. Sabe, tipo assim, olha, tá vendo, ô Satanás, você falou que ele ia blasfemar, que ele ia me largar, mas olha aqui, a conduta de Jó, eu estou esfregando na sua cara que ele não fez isso. Será que a igreja também não é assim? A igreja está perseverando e Deus então ainda não destruiu o diabo, não lançou ele no lago de fogo, para que Satanás olhe, tá vendo? Mesmo essa igreja falha, ela é triunfante. Mesmo essa igreja falha, ela vai chegar no final, vai ter vitória e vai ter bênçãos. E é Deus então que sustenta Jó. Durante toda a sua vida ele está sustentando. Porque Deus sabia exatamente todas as coisas e até onde Jó poderia suportar. Irmão, você acha mesmo que Deus apostaria com o diabo, entre aspas, né? Bem entre aspas, e perderia essa aposta? Claro que não. O diabo não conhece esse final da história, mas Deus sabe. E Ele é que controla desde o início até o final de todas as coisas. Deus controla até onde o diabo vai e Deus controla até onde Jó suporta. Reparou que essas duas coisas? Deus dá um limite para o diabo e Deus dá assim, olha, Jó vai suportar até esse ponto. Então, irmãos, se Deus tem te dado uma carga, se Deus tem te dado um fardo, é porque você consegue suportar. Deus não vai te dar nada além dos seus limites. Deus sustentou Jó e vai sustentar você. Porque quando Jó lança várias perguntas para ele, para Deus, o que Deus vai falar? Onde você estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Você está me questionando tanta coisa. Alguma vez na vida você deu ordens às madrugadas? Isso está lá nos últimos capítulos de Jó. Você foi até as nascentes do mar ou percorreu o mais profundo abismo? Será que você pode fazer aparecer as constelações no céu? Será que você pode caçar a presa para a leoa para matar de fome os leãozinhos? Essas foram todas as perguntas que Deus lançou para Jó. Em outras palavras, Deus diz, Jó, quem é você para achar que você é alguma coisa? Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Eu sou Deus, eu te sustentei, eu te dei o limite para você suportar, a capacidade para saber até onde você vai, então eu continuo no controle. Então, enquanto Jó reclamava, Deus dizia, eu estou no controle dessa situação. E lá no fundo, meus irmãos, por que nós dessa geração não estamos conseguindo suportar com perseverança essa caminhada? Por quê? A gente acha que tem acesso à internet, tem o celular, e a gente acha que a informação é tudo. E nessa ânsia da gente querer ver os nossos desejos todos realizados, né? A gente acha que as obras, as construções, os projetos, os planos, tudo vai acontecer do dia para a noite. Você já jogou End of the Paris, por exemplo? Você vai lá e constrói um porto do nada, né?
Você vai lá e constrói um castelinho do nada. E você acha que a sua vida é assim. Você vai construir do nada alguma coisa momentânea e só com um clique tudo vai aparecer da noite para o dia. E a gente nessa desejo de tudo rápido demais, a gente não está tendo paciência para perseverar. A gente não está tendo paciência para continuar essa caminhada. Porque, irmãos, Atos capítulo 2, versos 42 e 46, diz o propósito da igreja. E olha que nós estamos falando da igreja primitiva, aquela que viu muitos milagres, sabe? Sabe o que Deus fala ali através do autor de Atos? Que a igreja perseverava unânime. E eles perseveravam por quê, irmãos? Não era todo dia que o fogo caía do céu. Não era todo dia que tinha milagre extraordinário. E você vai vir para essa igreja e você vai precisar continuar perseverando. Mesmo que talvez nada aparentemente está acontecendo com você. Mesmo que tudo pareça assim, tipo normal. Mesmo que tudo pareça assim, que está parado, está uma mesmice. O seu propósito, o propósito da igreja aqui é continuar perseverando. Não é você ver um show hollywoodiano acontecendo aqui. Não é você ver luzes brilhosas e um espetáculo sobrenatural. Não. Deus te chamou para perseverar. E pode ser que você passe um longo tempo só perseverando, sem que aparentemente nada está acontecendo. É conforme eu já repito aqui várias vezes do nosso pastor Augustus, né? O desafio maior da vida cristã é você continuar crente, mesmo sem nada acontecendo e às vezes dando tudo errado. Esse é o seu desafio de perseverar. Foi para isso que Deus chamou a igreja. E sabe, meus irmãos, mesmo que o seu desejo não venha se concretizar, você precisa continuar perseverando. Você sabe por quê? Sabe o que te move? O que te move não é o YouTube todo dia que você vê uma motivação lá do Thiago Brunet. Não é todo dia que te move, não é você ir lá e ver uma mensagem do David Leonardo. O que te move é a perseverança. O que te move é você continuar firme. Porque não é todo dia que a gente acorda motivado mesmo, não, irmão. E você não precisa ficar tomando essas doses de pílula lá na internet para achar que a sua fé vai ser sustentada por isso. Não, a sua fé vai ser sustentada pela sua perseverança. E é isso que você precisa entender. E nessa ânsia, então, da gente achar que tudo vai se cumprir da noite para o dia, isso traz o quê? Ansiedade. O pessoal está ansioso, né? Deus, eu queria aquele negócio para ontem. Deus, não aconteceu tal milagre ainda. Deus, não sei o quê, Deus, não sei o quê. Você está ansioso. E a ansiedade gera uma certa até raiva de Deus. A pessoa está grilada com Deus. Já viu gente nervosa com Deus? Ele não fala isso na boca, mas no coração dele está lá. O coração dele está cheio de frustração. Ele fica irritado com a vida, irritado com Deus, irritado com as circunstâncias. E isso frustra. Frustra e dá vontade de desistir. Por que muita gente tem vontade de desistir? De desistir? Exatamente porque ele não tem crido em Deus, ele não tem descansado em Deus e ele não tem experimentado Deus. Gente, o que vai te segurar aqui não é eu, não é a minha palavra, não é a minha forma de expressar, não é a minha eloquência. Eu falo sempre aos irmãos, essa igreja existe há 26 anos sem uma gota do meu suor e ela vai continuar existindo por mim ou sem mim. Então, irmãos, a verdade é que você precisa continuar independente dessa circunstância. Então, irmãos, o que é a perseverança, então, desses santos? Essa doutrina nos ensina o seguinte, que você é eleito por Deus, e se você é eleito, você vai continuar no caminho da salvação, e no final, você vai perseverar até aquele limite, até aquele final. E se o homem, então, é totalmente depravado das coisas espirituais, se Deus, então, é absolutamente soberano na eleição, e a morte de Jesus nos assegura essa salvação, então Deus chama esses eleitos, e a salvação dele é segurada lá no final, porque ele vai perseverar até o fim. E se esses eleitos não perseveraram, a eleição eterna de Deus não falhou. Você sabe por quê? Porque ela não falha. O que pode acontecer, irmãos, é que por um determinado momento, alguém esteve aqui nessa igreja, alguém estava em outras igrejas, caminhamos juntos, andamos juntos, mas por um determinado momento ele saiu da presença de Deus. Nós temos duas possibilidades. Ou um dia essa pessoa vai voltar, ou ele nunca pertenceu ao nosso meio. Isso aconteceu com muita gente. Se desviou durante a fé cristã, não perseverou. Os que são de Deus vão voltar. Agora os que não eram, vão ficar por lá mesmo. E essa doutrina da perseverança dos santos não descarta o afastar-se de Deus por um determinado momento. Porque essa doutrina rejeita a possibilidade de alguém que crê em Deus viver a vida longe de Deus. Essa pessoa vai acabar enfrentando a mão da disciplina de Deus, apesar desse afastamento. E olha só que interessante, imagina uma moeda.
aquela história de uma vez salvo, salvo para sempre, é uma face dessa moeda, é verdadeira. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas exatamente porque ele é só um lado da moeda, isso pode ser perigoso. Por quê? A pessoa pode pensar assim, não, já que eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, eu sou filho de Deus, e não importa onde eu vou pelo mundo, não importa onde eu vague, eu vou continuar sendo filho de Deus, então eu vou viver uma vida de qualquer jeito. Se você já pensou nisso, ou se você pensa assim, você tem que avaliar primeiro se você é salvo. Porque quem é salvo não pensa assim. Quem é salvo não pensa assim, uma vez salvo para sempre, então vou lá no mundo, vou desfrutar do mundo, vou fazer tudo que eu quero, quando eu estiver cansado de lá, aí eu volto para Jesus, porque eu estou salvo mesmo, uma vez salvo, salvo para sempre. Quem é crente não pensa assim. Se você já pensa assim, você tem que avaliar primeiro se você é salvo. Essa doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, essa segurança da eternidade, também está a doutrina da perseverança dos santos, é a mesma moeda. Imagina se você pegasse uma moeda de R$1, colocasse ela assim e partisse ela ao meio, onde 50 centavos, que é mais grossa, e arrancasse, deixasse uma parte lisa dela e outra face lisa, e entregasse para alguém num comércio. Essa pessoa não ia aceitar, porque ela não é moeda completa. Essa moeda precisa ter duas faces. A perseverança dos santos, de uma vez salvo, salvo para sempre, é claro. Mas irmãos, essa doutrina é esses dois lados da mesma moeda, ou seja, segurança e perseverança. Eu estou seguro que eu sou salvo, mas eu vou perseverar até o fim. Ou seja, um não pode existir fora do outro. É impossível você falar que é uma vez salvo para sempre e não perseverar. Entende? Eu conheci um discípulo assim. Na época que eu era de uma igreja, ele falou: não, eu estou salvo mesmo, então eu posso ir lá e curtir a vida primeiro, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Sabe o que acontece com essa doutrina? Quando ela é pregada só nessa faceta, só desse lado, a pessoa tende a negligenciar então essa necessidade de perseverar. E sabe, irmãos, a gente não só pode ensinar, não só deve ensinar essa segurança, mas também a realidade dessa perseverança que prova se você é salvo. Mas então, por que é tão difícil perseverar? Por que a gente está com essa dificuldade? Primeiro, irmãos, porque perseverar dá trabalho. Perseverar é uma coisa trabalhosa, cansa, desgasta. Uma vez o irmão aqui à tarde na igreja aconselhando comigo, ele falou exatamente isso: pastor, tem hora que parece que a gente cansa de lutar. Tem hora que a gente cansa, parece, de lutar contra o pecado, de perseverar. E aí eu falei para ele que é mais ou menos uma ilustração. Imagine que você está andando no deserto e você precisa atravessar o deserto. Deus não vai pegar você de helicóptero, puxar você do início do deserto e te jogar lá no final do deserto e tô salvo. Não. A perseverança dos santos é um passo meu e um passo de Deus. É mais ou menos o seguinte: tem uma fonte aqui, essa fonte é vida, essa fonte é uma água que não para de jorrar no deserto. E você precisa beber dessa fonte. Só que se você ficar só nessa fonte, você não vai conseguir andar no deserto, você não vai conseguir caminhar, porque você vai ficar preso a ela. O que você precisa fazer então? Bebe dessa água dessa fonte, suas energias são renovadas, você tem vigor para andar. Aí você anda mais um pouquinho, você anda uns 2, 3 passos. Cansou? Está cansado? Volta à fonte. E essa fonte que vai te suprir, essa fonte que vai te dar força. E aí você anda 2, 3 passos, você volta a beber dessa fonte. E isso é o processo de santificação. É você e Deus, é o que a gente chama de sinergismo. É você tem a sua parte e Deus tem a dele. E isso a gente nunca vai conseguir compreender plenamente. Responsabilidade humana e soberania de Deus. Mas é assim. Isso é a perseverança. A gente então não persevera porque dá trabalho. Em primeiro lugar. E por que a gente não persevera em segundo lugar? Porque nós estamos mergulhados e engolidos no entretenimento. Então, gente, nunca, eu estou falando sério, eu não sei daqui para frente, mas até o atual momento, nós nunca tivemos tanta opção de entretenimento. Eu tenho lá a minha Netflix, eu assino a Netflix, estou só dando um exemplo, tá? Porque eu não assino. Eu, por exemplo, assino a Netflix, tenho um canal na TV fechada, tem internet que eu tenho que ver as coisas no YouTube, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o Twitter, tem o WhatsApp. Para alguém que está mergulhado em tudo isso, você acha que a pessoa vai ter tempo para Deus? Você acha que alguém que está mergulhado nessas coisas todas vai ter tempo para Jesus? Não vai, não tem como. Então, a perseverança não só dá trabalho, que foi o primeiro item que a gente viu, essa canseira, vamos assim dizer, mas ela também é difícil porque a gente está mergulhado nesse entretenimento. E esse entretenimento tem nos dado, vamos dizer assim,
uma dose de adrenalina, uma dose de prazer que o homem nunca experimentou. Então olha só, a gente não quer sentir dor. Então existe anestesia lá para o doutor do dentista, eu vou fazer uma cirurgia, tem anestesia. Eu não quero sofrer na vida, porque eu estou bem confortável aqui. E aí o sofrimento passou para nós do tipo que é uma coisa a ser extirpada, ser anulada. E exatamente porque a gente não quer encarar o sofrimento, a gente acha que a vida é isso aqui, ó, esse mar de rosas. E aí quando eu me frustro, quando alguma coisa não acontece comigo, eu quero me matar, eu quero me suicidar, eu não quero mais viver porque eu fui frustrado. Mas a vida é feita de frustração, gente. Não tem como você continuar a vida e não ser frustrado. Não tem como você continuar a vida e não sofrer. Não tem como você apaziguar o sofrimento do tipo igual Universal fala assim, olha, se você está sofrendo, pare de sofrer, venha para cá. Não tem como. O mundo é isso que você está vendo. Essas doenças, né, essa labuta nossa, não tem como você viver nesse mundo e não sofrer. E aí, irmãos, por causa dessa nossa geração que é avessa ao sofrimento total, pleno, ela não consegue perseverar, porque o mínimo de dor e sofrimento que ela passa, para ela já é muito, para ela já é demais. E aí eu volto àquele ciclo, né, que eu já falei para vocês. A nossa vida, ela é uma vida, aliás, a história bíblica, ela é retilínea, de Gênesis a Apocalipse, e ela está crescendo e chega no ápice, com o término de todas as coisas em Apocalipse. Mas existe uma coisa que acontece, que é verdade. Tempos de guerra geram homens fortes. Homens fortes geram tempos de paz. Tempos de paz geram homens fracos. Homens fracos geram caos. Com esse caos, e eu creio que a gente está vendo nessa geração do caos, porque vem uma geração fraca, vai chegar um momento que o mundo vai estar tão em caos que vai precisar de uma geração forte, de novo, homens fortes, para gerar tempos de paz, que tempos de paz vão trazer pessoas fracas e vai gerar um caos de novo. Esse ciclo é o ciclo do ser humano. Por que naquela época, depois do pós-guerra, pós-segunda guerra, surgiu a ideia dos hippies? Não sei se você sabe, meus irmãos, mas os hippies foi uma das piores coisas que já aconteceu nesse universo, planeta Terra. Foi exatamente no pós-guerra, terminada a Segunda Guerra Mundial, o que eles falavam? Paz e amor, guerra, no war, né? Não há guerra. E aquela sociedade de hippies queria viver um mundo completamente longe das guerras, e eu não estou aqui defendendo que haja guerras, mas ao se desvencilhar da guerra, ele queria desvencilhar de seus pais, não queria receber autoridade com os pais, viver uma vida livre, onde ele curtiria sexo, drogas, as músicas e uma libertinagem livre, completa. Eles cansaram daquela história de obediência, cansaram daquela história de submissão aos pais. E ali começa a degradação da sociedade. Por que os Estados Unidos declinou tanto na sua vida moral? Por que os Estados Unidos é hoje esse declínio e a China consegue ser essa superpotência? Porque os Estados Unidos declinou na sua vida moral e espiritual. Afastou-se de Deus, afastou-se dos princípios cristãos, dos primeiros puritanos que saíram da Europa e pousaram lá nos Estados Unidos e falaram assim, vamos fazer dessa nação uma grande nação. Mas por que do declínio? Por causa disso. Então a gente não persevera porque dá trabalho, a gente não persevera porque está mergulhado e engolido no entretenimento. E por fim, a gente não persevera porque nós temos transformados a nossa vida com a separação das coisas de Deus. O que eu vivo lá fora é separado das coisas de Deus. Eu não incluo Deus nas minhas coisas. Deus só está aqui, ó, domingo à noite. Ele só serve aqui no culto. Lá fora, ele é separado da minha vida. E por que eu não consigo talvez orar tanto? Irmão, você precisa tirar um tempinho para você orar mesmo, é verdade, mas eu quero que vocês agora resgatem uma coisa dos puritanos. Os puritanos levantavam de manhã e falavam assim, Deus, obrigado por essa noite de sono, obrigado que o Senhor me deu todas as coisas, me deu um dia de trabalho glorioso. E ele tomava o café da manhã, Deus, obrigado por esse café da manhã, o Senhor trouxe alimento na minha vida. Ele sai para ir para o trabalho, Deus, obrigado que o Senhor está me dando essa saída para o trabalho, me leva segurança. E lá no trabalho ele fala assim, Deus, me dá sabedoria para fazer essas planilhas de Excel. Estou brincando, né? Não tinha planilha nessa época, mas Deus, me dá sabedoria para eu fazer essas coisas, me dá sabedoria para eu exercer esse trabalho. E aí os puritanos voltavam para casa, Deus, obrigado por mais uma refeição essa noite, vem cá meus filhos, vamos orar com vocês. E ele dormia e orava. Isso é 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Eu não estou dizendo para você gastar 3 horas orando lá no seu quarto fechado. Você tem que tirar um momento para adorar a Deus mesmo, de porta fechada, lá no seu quarto sozinho. Mas a sua vida tem que estar permeada por Deus. E qual é a conclusão, irmãos, que a gente chega dessa pregação de hoje?
No final, Jó diz o seguinte: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E é assim que vai acontecer com a igreja. A igreja vai chegar lá no final, depois de toda essa perseverança que ela passou aqui na terra, depois de todas essas lutas, o que ela vai dizer? Uma igreja triunfante, uma igreja vencedora, que perseverou até o fim, e um dia ela vai dizer: nós conhecíamos de te ouvir falar a Deus, mas hoje os nossos olhos te veem. Assim como Jó declara que essa história da redenção, Jó é chamado, Jó é testado, Jó persevera, Jó lá no fim fala que os meus olhos te veem. É essa igreja que vai fazer isso no final. E sabe, irmãos, é exatamente essa vida de Jó. A sua mulher chegou a dizer: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Não é o que o mundo às vezes te fala nas suas entrelinhas? Ô crente, por que você está vivendo essa vida de jeito? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Não é essas dardos inflamados do maligno que vem na nossa frente? Amaldiçoa o seu Deus e morre? Nas entrelinhas, então, é isso que o diabo diz, é isso que o mundo diz. Irmãos, como que a gente pode então apontar isso tudo para Jesus? Jesus venceu o mal quando ele estava mais fragilizado, lá na cruz do Calvário. Em Filipenses 2, 5 e 7 diz o seguinte: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque vivendo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ou seja, usurpar é o que? Não ficou agarrado, não ficou apegado àquele de fato ser Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E como servo, ele tem a morte, e a morte de cruz. E aí você sabe o que diz o texto? Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Irmãos, você já parou para pensar, mas Jesus já não tinha um nome sobre todo nome? Jesus já não era o próprio Deus? Por que Deus exalta Jesus e põe o nome dele sobre todo nome se ele já era Deus? Já parou para pensar nisso? Por que Deus eleva o nome de Jesus acima de todo nome se ele já era o próprio Deus? Bom, há uma possibilidade de a gente explicar isso. A primeira, meus irmãos, nós temos que crer que Jesus, pela sua natureza, sempre foi Deus. Sempre é Deus. Entretanto, ele é coroado como este nome sobre todo nome, porque ele fez isso por meritocracia. Ele tem um mérito. Se tivesse uma vaga para ocupar o lugar de Deus no universo, só Jesus poderia preencher essa vaga. É mérito dele. E porque ele é merecedor dessa coroa de ser Deus, Deus pega o nome de Jesus e exalta sobre todo nome, porque é isso que ele faz. Ele se esvazia, se torna semelhante a nós, e esse nome de fato é exaltado. Depois de tudo isso que você ouviu, você pode pensar assim: eu não concordo dessa forma que Deus está agindo no universo. Eu não concordo dessa forma de Deus organizar o universo. Do tipo, Deus dá um livre-arbítrio a Adão, entra o mal no mundo, a queda, a livre agência, e agora esse mal está atuando, só fazendo a igreja sofrer, e eu tenho que perseverar até o final para ter aquele fim glorioso. Bom, se você não concorda com Deus, da forma dele reger o universo, no final das contas você vai estar rejeitando o próprio Deus. Se você não concorda dessa maneira sábia que Deus propôs para reger o universo, significa que você está rejeitando o próprio Senhor. E não só ele, mas o seu senhorio e como ele governa todas as coisas. Não é interessante? Deus é acusado de ser um ditador, de que ele é obrigado as pessoas a adorar ele. Mas Deus dá o livre-arbítrio a Adão. Adão, se você quiser escolher entre o bem e o mal, ou a árvore da vida, você escolhe. Quando ele escolhe, a gente cai em pecado e Deus então agora nos elege para ser dele. Então Deus nunca te obrigou, Deus nunca obrigou ninguém. Desde Adão, ele é o Senhor de todas as coisas, mas nunca um ditador. Vamos orar, pedindo a Deus sabedoria, para a gente continuar perseverando? Deus nos dá força para continuar perseverando aqui domingo após domingo. Nos dá, Deus, forças para continuar perseverando aqui, Deus, nesse lugar,